Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando em mais esse episódio do Sabedoria Podcast. Eu sou o Thiago e aqui comigo hoje está o Fanta Sou eu. e a Marcela. Marcela, nossa convidada de hoje, vai falar sobre um assunto bastante interessante que é odontologia. Marcela, formada pela Faculdade de Odontologia da USP, a FOUSP, teve também aí uma bolsa de 6 meses na Universidade Complutense de Madrid, também fez curso de laser e odontologia pelo Lelo FOUSP e atuou por um ano em um projeto de pesquisa pelo Departamento de Dentística da FOUSP. É isso Muito aí, Marcela. bom. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todo mundo que está nos ouvindo aí. Vai ser um prazer poder contribuir. Seja bem-vinda. Demais. Muito Muito obrigada. bem. Então vamos lá, né? Vamos começar com a nossa sabatina de perguntas para você aí que quer saber mais. Então, escuta a gente. Marcela, qual é a maior queixa das pessoas quando elas chegam aí no consultório? Olha, vamos falar de forma bem geral, assim, o que as pessoas mais costumam apresentar é a doença cárie, né? Que é, inclusive, uma das doenças que mais acometem as pessoas no mundo e que muita gente nem sabe que é uma doença, na verdade, né? É uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e uma das mais presentes aí no dia a dia das pessoas. E um outro ponto que também as pessoas têm muitas queixas, né? Falam bastante, é sobre sangramento na gengiva, né? Que é a famosa gengivite, a inflamação da gengiva, também é um ponto muito recorrente nos consultórios. De forma geral, assim, as duas maiores queixas que a gente encontra por lesões de cárie e também as inflamações. Mas cada vez mais hoje em dia também as necessidades estéticas vêm gritado, né? As pessoas buscam muito os consultórios para corrigir questões estéticas, como clareamento. Hoje esses tratamentos mais com lentes de contato também estão sendo muito falados. Então, são as coisas que fazem com que os pacientes mais procurem as clínicas e consultórios no dia a dia, com certeza. E como você falou de cáries, né? Como que a gente pode prevenir cáries? Teve um dentista que falou pra mim que às vezes as pessoas escovam bem os dentes, mas o fio dental deixa a desejar. E aí acaba tendo uma cárie no meio dos dentes. É verdade isso também, né? Mas Exatamente. como prevenir a cárie além da escovação? A gente sabe disso. Então, a cárie, ela é uma doença que a gente fala que é multifatorial, então ela depende de múltiplos fatores para aparecer. Então, o fato da má higienização é um deles, a dieta é muito importante também para a presença, né, para o desenvolvimento da doença cárie, o tempo também, então por isso entra a higienização, porque quando você fica muito tempo sem higienizar um determinado local, que é o que acontece em relação à ausência do fio dental, né, faz com que aquela placa de bactérias fique lá por mais tempo e isso faz com que desenvolva as cavidades, né, as lesões de cárie mesmo, e também o que a gente chama de susceptibilidade da pessoa. Então, assim, às vezes o formato do dente da pessoa não ajuda muito, às vezes a abertura de boca dela também para higienizar os últimos dentes lá do fundo também não facilitam muito a higienização. Então e claro, a presença de bactérias, né, que também precisa da bactéria lá para desenvolver a doença. Mas a bactéria são bactérias que todo mundo naturalmente tem na boca, né? Que são bactérias que fazem parte da nossa flora, né? Que antigamente chamavam de flora, hoje em dia é microbiota, né? Que chamam, mas são as bactérias presentes mesmo no nosso corpo, no nosso organismo. Então, a bactéria é um fator determinante, mas tem todos esses outros que tem que estar lá em ação para a doença cárie se desenvolver. Então, quando a gente fala de prevenção, né, como prevenir, como evitar com que a cárie apareça, a higienização é fundamental e, que nem você falou mesmo, não somente com a escova, né, o fio é imprescindível. A gente sabe que tem pessoas que às vezes nem tem em casa, nem compra fio, porque não tem o hábito mesmo, né? Porque não desenvolveu esse hábito, às vezes, na infância, e isso foi levado aí até a vida adulta. Mas essas cáries que esse dentista comentou com você, né? Que são as cáries entre um dente e outro, né? Que é o que a gente higieniza com o fio, são extremamente recorrentes. Então, a higienização com o fio é fundamental. E E, quanto em claro, quanto manter uma tempo? dieta.
equilibrado. Ó, o fio tem que ser pelo menos uma vez ao dia, de preferência à noite. Por quê? Que até o pessoal fala assim, né? Ah, eu escovo o dente só de manhã, geralmente. Eu acordo, escovo o dente, aí no resto do dia eu acabo não tendo o hábito de escovar, às vezes acabo até na correria dormindo sem, mas pelo menos uma vez ao dia eu escovo. Se for para ser uma vez ao dia, o que tá errado, né? Não recomendo só uma vez ao dia, mas se for para você caprichar na higienização uma vez ao dia, que seja de noite. Porque durante a noite o nosso fluxo de saliva diminui. E a saliva, ela é uma forma de prevenir, de manter lá os ácidos, né, o pH da nossa boca, para evitar também lesões de cárie. Então, à noite tem que ser a escovação mais caprichada que você faz. Então, se for usar o fio, a gente sempre fala de preferência à noite. Se for para escovar o dente, Deus me livre uma vez ao dia, que seja à noite, né? Então tem que estar caprichado à noite. Vou fazer uma pergunta Mas aí estranha, acordar mas com tem aquele sentido. bafinho também de manhã e passar o dia sem escovar. Não dá, né, gente? Tem que ser 3 vezes, pelo menos. Só pegando o gancho, Thiago, rapidinho. Você disse que da escovação, né? Que a escovação à noite. Teve uma vez que eu conversei com uma dentista também, e ela falou, eu perguntei pra ela, foi uma pegadinha, tá? Não sei se essa vai ser uma pegadinha pra você. Se eu escover à noite, antes de dormir, por que quando eu acordo eu tenho que escovar de novo e não só fazer um bochecho, sendo que eu não comi nada e não tem sujeira? Justamente porque o fluxo salivar diminui. Então, o pH da boca, ele muda durante a noite também. Como eu estava falando, a gente tem essas bactérias naturalmente na nossa boca, então a gente tem que manter lá esse pH equilibrado sempre. A placa bacteriana também, às vezes o movimento que você fez na escovação durante a noite é diferente do que você faz de manhã, então você consegue desorganizar essa placa bacteriana. Boa. Às vezes a pessoa tem também alguns tipos de refluxo, de algum problema gástrico, isso também pode alterar na acidez da boca, né? Na neutralização dos ácidos. Então, por isso que é importante, sim. Mas tem pessoas também que têm o hábito de acordar, primeiro tomar café da manhã, para depois escovar, o que também não tá errado. O que a gente só sempre orienta em relação a isso, tá? Se for escovar depois do café da manhã, é sempre legal esperar pelo menos uma meia horinha, 40 minutos antes de escovar. O que, na verdade, na rotina da maioria dos brasileiros, agora com home office nem tanto, né? Mas o que o pessoal antes tinha que escovar o dente correndo, assim que toma café, para sair para o trabalho. Então, nem todo mundo tinha essa condição de esperar esses 40 minutos, né? Então, por isso que, nesse caso, é legal você escovar antes, e aí depois, no meio da tarde, depois do almoço, você escova novamente. Porque se você escova logo em seguida da alimentação, dependendo do que você ingeriu, que nem tem essa moda agora de tomar água com limão de manhã, né? Bastante gente tem feito isso. Limão é um alimento extremamente ácido. Se você escova o dente com essa acidez extrema na boca, acaba com que você, vamos dizer assim, desgasta o seu esmalte, né? É coisa mínima, mas esse mínimo todos os dias é prejudicial. Ou então você escovar o dente com o resto de comida na boca, também não é legal, você não vai conseguir higienizar completamente, né? Então, sempre que possível, espera aí uma meia hora depois de se alimentar, 40 minutinhos, para depois higienizar. Excelente. Vai lá, Tiagão. Muito bom. Tá vendo aí, galera? Aí, ó, já tem várias dicas para escovar bem os dentes e tomar cuidado aí para não dar problema. Você também citou, Marcela, sobre a questão de sangramento da gengiva. O que acontece? Por que a gengiva sangra? O que pode ser feito para evitar? Tá. Gente, problemas bucais, assim, 90% deles são evitados com prevenção e higienização. O sangramento na gengiva, o que eu escuto muitas vezes de paciente também. Ah, mas eu não uso tanto fio dental porque o fio dental machuca a minha gengiva. Quando eu passo o fio dental, sangra. Mas, na verdade, a ordem dos fatores aí está alterada. A sua gengiva sangra porque você não está usando fio dental e não vice-versa, né? Então, esse sangramento na gengiva é uma inflamação. Geralmente, essa terminologia ZIT, né? Pulpite, artrite, sei lá, tudo que termina com it, isso, tudo que termina com it é referente a um processo de inflamação. Então, a gengivite é a inflamação da gengiva. E o que faz com que essa inflamação ocorra?
falta de higienização, né? Muitas vezes também pode estar associada com excesso de sobrecarga, né? De algum ajuste na sua mordida que pode estar errado. Também é legal averiguar, mas assim, na maioria dos casos é realmente falta de fio dental. Então, acumula essa placa bacteriana ali naquela junção, né, onde termina o dente e começa a gengiva. Só com a escova não é possível higienizar, ou também entre um dente e outro a gente não consegue higienizar somente com a escova, e aí a gengiva inflama. A gengiva, uma gengiva saudável, ela tem que ter uma coloração rosa pálida, e ela tem que ter um aspecto, tenta visualizar assim, uma casca de laranja, cheia de furinhos, cheia de poros, assim. Então, uma gengiva saudável, ela é assim. Quem tá ouvindo a gente aí, ó, vai lá no espelho, dá uma olhadinha na gengiva, ela tem que ser rosa clarinho e com esses pontinhos, tá? Se a sua gengiva tá muito vermelha, muito brilhante, até inchadinha, é um processo inflamatório de gengivite. Então, o fio, essa higienização, vai sangrar no começo? Vai sangrar, porque tá inflamado, né? Então, é normal que sangre nesse começo. Mas a frequência da higienização, até usar, às vezes, alguns tipos de bochechos que o dentista vai recomendar para cada caso, né? Para acelerar a cicatrização, é o que vão fazer aí sua gengiva voltar a ter esse aspecto saudável. Então, o fio é o melhor amigo aí também para evitar esses casos. Boa. Falando um pouco de restauração dos dentes, né? Falar um pouco dos materiais que são usados. Tem diferença de materiais? Tem uns com mais qualidade? Quais são as vantagens e as desvantagens? Você poderia falar um pouco mais sobre restauração? Legal. Hoje em dia, quando a gente fala de restauração, assim, o material de eleição que está sempre em primeira opção são as resinas compostas, né? Que são aquelas que são uma massinha da cor do dente. E aí, quando o dentista coloca aquela luz azul, que a gente chama de fotopolimerizador, é aquele foco de luz azul, a resina endurece para ficar ali com a, vamos dizer assim, dureza que o dente tem, né? Antigamente usava muito aquelas restaurações de amálgama, aquelas que eram prateadinhas, algumas depois de um tempo ficavam até pretinhas, né? É um material muito bom, com excelente qualidade, só que dos últimos anos para cá, a tendência estética, né, a necessidade estética, tem deixado esse material cada vez mais em desuso, né? E o fato da resina também hoje ser um material muito utilizado é porque ele tem também uma compatibilidade com o organismo maior. O amálgama, por exemplo, aqueles pretinhos lá, né, aquelas restaurações prateadinhas, elas tinham mercúrio também na composição, que claro que a gente não ingeria, mas no momento da restauração ou no momento de uma troca de restauração, acabava sendo ingerido também. Então, por isso que as resinas hoje, que além da questão estética, né, o fato delas terem essa compatibilidade, né, essa biocompatibilidade com o organismo, se adaptarem bem na mucosa da boca também, ter uma boa resistência à mastigação e às cargas, é um material de eleição, assim, para utilizar. Isso quando a gente fala de restauração, que a gente chama de restauração direta, que é você aplicar o material diretamente na cavidade. Mas também tem um tipo de restauração indireta, em que você confecciona, vamos dizer que você quebrou duas paredes de um dente. Seu dente tem a parede onde você morde e as laterais em volta, né? Você quebrou a parte que você morde e uma do lado. Aí o dentista, ele faz uma confecção de um molde de como está o seu dente e confecciona uma peça fora da boca, né? Uma peça em laboratório, que aí é o que chamamos de restauração indireta. Aí, para restaurações indiretas, geralmente os materiais mais usados são porcelanas, cerâmicas e assim por diante. É a famosa coroa? Não, então, a coroa, o que ela é? A coroa é quando você refaz o dente todo. Você, às vezes, ficou ou só com a raiz do dente presa dentro da gengiva, ou algum remanescente, né, muito pequeno, sendo exposto. Então, você faz ou um núcleo, que é um pino, vamos dizer assim, que vai dentro da raiz, e daí você coloca a coroa, que é uma capa, para esse pino, tá? Ou você faz um preenchimento, que é você
usar aquele remanescente lá, aquele pedacinho de dente que sobrou e colocar um pouquinho de resina, um pouquinho de estrutura em volta, para ele poder suportar essa capa, que é a coroa. Tá? A coroa já é o dente todinho, é como se você fizesse uma capinha assim que cobrisse um pino. Esse que é o tratamento de coroa. E quais são os materiais? Oi? Os materiais que são feitas as coroas, porque assim, eu fiz uma coroa recentemente e é até legal de mostrar isso agora, porque me empurraram a mais cara porque eu não sabia. Eu não sabia quais os tipos de coroa que existem, né? A pessoa falou, a coroa é assim e o preço é isso, e eu aceitei. Depois eu pesquisei que tem vários tipos de coroa. Tem uma coroa que vem com metal dentro, tem outra que não, e etc. Você poderia explicar a diferença entre elas? Sim, de forma mais genérica, a gente tem a coroa que é total metálica, que ela é todinha feita em metal. Ela não tem tanta qualidade estética, né? Porque fica um dentinho ali prateado. Mas vamos supor que é para um último dente aqui superior, que na verdade ninguém nem vê, né? Vamos dizer assim. É um material que tem uma adaptação boa, uma resistência boa para cargas mastigatórias também, mas deixa a desejar no quesito estético. Então, é uma coroa total metálica. Tem a coroa que é metalo-cerâmica, que ela é por dentro metal. Então, a parte que vai por baixo, vamos dizer assim, é metal. E aí, por cima, vai uma camada de cerâmica. Então, é o que a gente fala que é metalo-cerâmica. E tem a coroa metal free, que provavelmente foi essa que te indicaram, que ela não tem nada de metal, ela é todinha uma peça de cerâmica ou porcelana, tá? O que vai realmente variar nas indicações? A carga mastigatória é um fator determinante, tá? Porque as coroas que têm uma estruturação de metal geralmente têm um pouquinho de melhor resposta para a carga. E a questão estética, vamos dizer que é um dente bem aqui na frente, que você precisa tratar uma coroa. Muitas vezes, a translucidez, né, que é a transparência do material, não deixa ela tão estética se tiver com metal por baixo. Então, por isso, em alguns casos, que nós indicamos também a metal free, né, que é sem metal, que é total cerâmica ou total de porcelana. Mas, de forma geral, são esses 3 tipos. E tem também aquelas provisórias, né? Que muitos pacientes confundem com definitiva e fica com o provisório lá, tipo, anos, né? Que não pode, porque é uma coroa de resina, né? Que ela não tem uma adaptação na margem da gengiva, muitas vezes tão adaptada, o que pode fazer com que inflame, né? E infeccione a gengiva. A resistência também à carga dela não é tão legal. Então, é um material realmente para, enquanto está sendo confeccionada a peça definitiva, o paciente não ficar sem o elemento lá, para até poder ter apoio para mastigar e também devolver a função e a estética, né? Esses são os tipos que utilizamos mais em consultório. Muito bom. Vai lá, Tiagão. A gente falou então sobre restauração, a gente falou sobre coroa, e se a gente for falar agora sobre o canal. O temido canal. Canal, já dói na hora que fala. O que é e como funciona esse procedimento, por que ele é feito? Hoje em dia o canal já nem é mais tão indolor, né? Antigamente o pessoal sofria muito mais os tratamentos de canal. Cada vez mais tem sido menos traumático esse processo, né? O que dói é antes, né? Na hora que você precisa tratar um canal é porque tá doendo, provavelmente, né? E bastante. Então, isso que acaba traumatizando bastante o pessoal também. Mas o tratamento de canal, ele é a remoção do nervo do dente, para que aquele dente não tenha mais resposta nervosa, não tenha mais dor, não tenha... É como se você, vamos dizer assim, matasse, entre aspas, o dente, tá? Ele fica lá com a função mastigatória, com a estética, com tudo perfeito, só que ele não tem mais resposta nervosa, então ele não vai mais ter nenhum tipo de dor. Você tira o nervo de dentro do dente. O nosso dente, ele é composto por 3 camadas, assim, principais. Então, a parte que a gente enxerga, né, aquela parte que está exposta, é o esmalte. Aí, por debaixo do esmalte, tem a camada da dentina,
que é onde a gente tem algumas terminações, né, alguns plexos nervosos, e aí por dentro, bem protegidinho lá, a gente tem a polpa, que é onde fica exatamente o nervo. Então, quando você precisa tratar o canal, é porque teve algum tipo de infecção, até por lesão de cárie, muitas vezes, né, que foi se aprofundando, ou até também alguma inflamação irreversível, até por desajustes de oclusão, ou até por problemas da gengiva, problemas periodontais, né, que a gente fala que pério é da gengiva, tudo que até produtos que você vê aí no mercado, peri, não sei o que lá, é porque se remete a tecido gengival, o tecido de sustentação aqui da nossa boca. Então, até problemas de lesões mais agravadas na gengiva também podem ocasionar uma inflamação no nosso nervo. Então, por isso, nesses casos, a indicação é a remoção desse nervo e a colocação de um material ali obturador, né, para fechar aquele conduto onde de canal. Aí a indicação é ou uma restauração ou uma coroa para que devolva, né, o formato, a estética e as condições ideais do dente. Então, o tratamento de canal nada mais é do que a remoção desse nervo e a utilização de um material obturador dentro do canal, justamente, né, do conduto onde fica o nervo, tá bom? Legal. Voltando à coroa, qual que é a diferença de um implante dentário para uma coroa? Eu acho que o implante dentário vai um pouquinho além aí da destruição do dente, né? Explica um pouco pra gente. O que acontece? A coroa, ela é indicada quando ainda tem a raiz do dente bem aderida ao osso. Então, os nossos dentes, eles têm uma raiz que a gente não vê, que fica por baixo da gengiva. E a indicação de uma coroa é quando você ainda tem essa raiz, né, com uma adaptação óssea bacana, tá? Então, ela tá bem presa ao osso, e aí sim você precisa restaurar apenas a parte que a gente chama da parte cervical. Cervical não, oclusal, a parte que nós enxergamos do dente, né? A parte da raiz para baixo, vamos dizer assim. Então, quando você tem uma raiz remanescente ali bem saudável, você consegue restaurar a coroa do dente. Agora, quando você, muitas vezes, tem uma trinca na raiz, ou então esse dente já perdeu muita inserção óssea e a raiz está só um pouquinho presa ao osso, né? Ou então até fraturas de raiz, enfim. Quando a cárie também foi tão profunda que acometeu a raiz, você não consegue fazer uma indicação de coroa. Então, o que é o implante nesse caso? É você remover essa raiz, esse restante de dente que estava no local, e colocar um pino como se fosse um parafuso, que você coloca no osso, e aí você faz depois uma parte protética, né, a coroa mesmo, presa neste pino, tá? Então, a coroa é quando você tem a raiz do dente ainda, e o implante é quando você precisa colocar esse parafuso no seu osso para daí sim fazer a coroa. Legal. E estamos fazendo esse bate-bola, né, entre dente e gengiva, dente e gengiva. Agora, um problema também que eu já ouvi falar é sobre a retração da gengiva, né? A gengiva, o que acontece? O tratamento é o mesmo, a causa é a mesma da gengivite, é uma evolução da gengivite? Explica pra gente. Sim, a retração, ela tem também diversas causas que podem ocasionar, né? Então, o problema gengival de inflamação não tratado pode sim evoluir para uma retração. Essa retração é quando você expõe, né, a raiz do dente. Então, a sua gengiva ela vai descendo ou subindo, né? E você fica com a raiz do dente exposta. E a raiz do dente, ela não tem o tecido de proteção que é o esmalte. Então, lembra que eu falei que o dente ele tem esmalte, dentina e polpa, né? A raiz, ela tem só dentina e polpa, basicamente. Tem um tecido que recobre, que é o cemento, mas quando você perde essa inserção da gengiva, você também acaba perdendo esse tecido. Então, basicamente, você fica com a dentina exposta.
E na dentina, nós temos terminações nervosas, então por isso que o paciente muitas vezes sente dor, sente sensibilidade quando tem aquele pedacinho ali de raiz aparecendo. E o que faz esse pedacinho de raiz aparecer? Uma gengivite não tratada assim, ela vai evoluir para periodontite. Lembra que eu falei do peri? É sempre quando tem a relação com o tecido, né? E aí esse periodontite é quando você já está começando a acometer ligamentos, né? Tá começando a acometer realmente tecidos de estruturação, né? Que ficam ali em volta do dente. E por isso ela vai retraindo. O que pode causar também essa retração? Escovação muito forte, com escovas que não são macias. Então, esse excesso de escovação aí com muita força pode causar retração gengival também. Então, as pessoas costumam segurar a escova com todas as mãos, assim, como se fossem apunhar, né, alguma coisa. Na verdade, o ideal é você segurar como se fosse segurar uma caneta, né, com mais delicadeza a escova, para que você não coloque tanta força, né. Também fazer movimentos circulares para evitar também aquele vai e vem, que é o mais forte. Então, esse excesso de escovação com carga, né, pode causar retração. E também o que a gente chama de contato prematuro na mordida, na oclusão. O que é isso? O ideal, quando a gente morde, quando a gente fecha todos os dentes, é que você encoste todos eles simultaneamente. Então, você tem que morder e fechar todos os dentes de forma igual. Dependendo de como tiver a sua mordida, ela pode estar um pouco desajustada e você está com um contato prematuro, algum dente especificamente que está pegando primeiro. Aquela coisa de, às vezes, parecer que está alto, né? Aquela sensação assim, mas que no dia a dia, depois que você acostumou, você não sente mais, só que aquele dente está pegando ali. Então, esse excesso de contato prematuro, essa carga que vai sempre nesse dente primeiro, faz com que a gengiva comece a retrair também. Então, essa também é uma causa bem comum de retração, tá? E o tratamento ou tratar a questão periodontal, né, que é você tratar a gengiva, a cicatrização, a higienização, fazer a limpeza, o acompanhamento. Em alguns casos, dependendo do quanto desceu também a gengiva, existem alguns tipos de enxerto que você consegue fazer na região. Ou também, se desceu só um pouquinho, né, dá para fazer uma restauraçãozinha com resina para recobrir aquilo que ficou exposto e evitar que sinta aquela sensibilidade, aquela dor lá por conta da dentina exposta. Certo. Manda bala aí, Fanta, agora é sua vez. Tá bom, vamos mudar um pouco de assunto. Dente do juízo ou dente do siso, eu acho que é siso que chama, né? Quando tem uma cárie lá, você vai no dentista, o dentista olha assim e fala, vamos arrancar. É isso mesmo? Vamos arrancar? Não serve pra nada esse dente na mastigação? Tem que arrancar quando tem cárie? O que acontece? Esse é um dente, sabe, já ouviram falar de apendicite, né? Aquela... Sim. É como se fosse um ganchinho que a gente tem, que algumas pessoas têm lá no intestino, que às vezes inflama e causa um problema. Essa apendicite é um órgão que, no termo, vamos dizer assim, um pouco específico, chama órgão vestigial. O que significa isso? É um órgão que algumas pessoas nem têm mais, porque a evolução da nossa espécie foi mudando, e aí algumas pessoas já nem apresentam mais essa apêndice, né, essa alça ali, por não ter necessidade nenhuma. O dente do siso também é um órgão vestigial. Você pode ver que até conhecidos de quem está ouvindo aí, ou até as pessoas que estão nos ouvindo, alguns nem tiveram dente do siso. E a evolução da espécie é para que cada vez isso fique mais frequente, né? Então, as crianças que estão nascendo agora provavelmente nunca vão ter, algumas delas, outras pode ser que tenha, mas é um dente que não faz diferença nenhuma na nossa mastigação, tá? Não tem, vamos dizer assim, necessidade, funcionalidade nenhuma mais. Claro que isso para pessoas que têm todos os dentes na boca, né, e que tem uma mastigação legal. O que acontece? Ah, mas o meu dente do siso, ele nasceu bem posicionado, né, ele tá lá bonitinho, não nasceu torto, ele nasceu bonitinho, tá lá bem quietinho, posicionado.
Se apresentou uma cárie naquele dente, é porque provavelmente a sua higienização lá já não tá tão legal, porque é muito no fundo, depende da escova que você usa, a escova nem alcança. Então, por isso que a gente fala para sempre remover, assim, em 85, 90% dos casos, o ideal é remover, porque a chance de futuramente você ter algum tipo de problema, de dor, só para contar até uma historinha rápida para vocês, a minha irmã, com 30 e poucos anos, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Foi ter uma cárie no dente do siso, e aí eu falei para ela, vamos tirar. E aí ficou, tá bom, depois tiro. Foi viajar para fora do país, adivinha quando que foi doer esse dente? Lá. E aí teve que gastar uma nota, ficou com uma dor horrível, que nem aproveitou a viagem direito, porque teve que fazer essa extração de um dente lá em outro país. Porque depois de anos que ele estava lá na boca, ele veio a doer. Então, assim, ideal é que tire. E quanto antes tira também, menos dor de cabeça. Se você tira antes dos 25 anos, a cirurgia é super tranquila, porque o dente ainda não está muito inserido no osso, então aquela questão de ficar inchado e não sei o quê, já é super minimizada. Por isso que na maioria dos casos sempre tira. O dentista vai falar, tira, porque é possivelmente uma dor de cabeça que você vai ter lá na frente. Boa. O meu dente do siso, ele começou a nascer, acho que eu tinha 17 anos. Ele já estava formado na boca e poderia ser removido já com cirurgia? Ou o ideal é esperar ele sair para daí fazer a cirurgia da remoção? Não, ele pode ser removido sim, enquanto ele ainda não saiu na boca. E aí, nesses casos, a cirurgia também é mais simples ainda, né? Nos dentes superiores. No inferior pode ser um pouquinho mais complexo, dependendo da localização que tá, porque pode ser que esteja perto de algum nervo e tudo mais, né? Mas como ele ainda não saiu na boca, ele fica como se fosse dentro de uma bolsinha, esse dente. Então, quando você consegue acessar, você tira ele sem grandes dificuldades, porque ele ainda não está preso no osso. Ele fica dentro dessa bolsinha. Quando ele já nasceu na boca, ele já tem ligamentos presos aos ossos. Então, dependendo de quanto tempo tá esse dente na boca, vai ficando um pouquinho mais complexa, né, a cirurgia, porque vamos dizer assim, é um pouco mais invasivo o procedimento, né? Porque ele tá muito ligado ao osso e a gente tem que fazer essa remoção. O meu inferior esquerdo, ele nasceu torto, a raiz estava aqui, o dente estava para lá. É comum. E aí ficou praticamente 1 hora eu lá com a bocona aberta e o dentista em cima ali para arrancar meu dente. Nossa. E não é nem dor que sente, né? Mas é uma sensação ruim, né? Você sente uma pressão, vê o dentista fazendo uma certa força, é super desconfortável. já foi paciente também, né? E vem com aquela máquina, aquela serra, aquele barulho em cima da boca. Nossa, é tenso. Por falar nisso... A tecnologia tem que inventar, né? Alguns motorzinhos sem barulho, né? Exatamente. Era uma das perguntas que a gente tinha aí. Eu tinha um professor que falava... maquininha faz tanto barulho? Eu tinha um professor que falava sempre assim, que você quer maquininha, você quer motorzinho sem barulho, já inventaram sim, o nome é escova, fio e pasta, né? Você quer maquininha sem barulho, é essa maquininha que você tem que usar todos os dias, né? Mas brincadeiras à parte, de fato, aquele barulhinho é incômodo, mas já inventaram algumas tecnologias que minimizam um pouco o barulho, né? Mas zerar realmente não teve nada ainda que conseguiu zerar aquele bendito barulhinho. Vamos torcer aí para os cientistas, os tecnólogos, logo já inventarem uma coisa nova, né? Em relação à escova, voltando à escova, qual tipo de escova é o mais indicado? Você falou da macia, quais são os tipos e qual é a indicação de cada uma? A escova macia é indicada para 99% dos casos mesmo, porque ela é uma escova que não vai ter esse excesso de trauma, né, no tecido, mesmo que a pessoa escove com força, se ela é uma escova macia, super macia, ela não vai fazer essa lesão no tecido. E essas escovas que são muito macias, elas têm as cerdas mais fininhas, né, justamente para que ela seja macia. Então, cada cerda ela é bem fininha.
E isso faz com que ela tenha uma função melhor na questão de entrar, né, entre os espaços de um dente e outro, entrar no espaço entre a gengiva e o dente. Quanto mais fininha é a cerda, melhor ela consegue adentrar nos tecidos aí ao redor do dente. E também, o que é indicado sempre na questão de escova também, é a cabeça pequena. Porque se você pega uma escova que tem a ponteira, né, a cabeça dela muito grande, para você acessar o dente lá de cima, o último dente, a parte de trás dele, você nem consegue, né? Tem pessoas que têm muita ânsia, né, quando vão escovar. Então, por isso que o ideal é aquela cabeça menorzinha mesmo para escova. Então, escova macia e de cabeça pequena é a indicação aí mais genérica que a gente pode ter. Escova elétrica. É legal, mas você tem que fazer todos os movimentos da mesma forma. Então, assim, ela tem aquela pulsação, vamos dizer assim, aquela vibração, né, que te facilita no movimento, mas se você coloca ela só para frente e para trás, ela não vai higienizar os pontos que você precisa realmente higienizar. Então, a parte entre a gengiva e o dente, né, todas as faces do dente. Então, ela é um facilitador, mas que, assim, não sei se é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer para a saúde bucal, tá? Eu, particularmente, não tenho nem nunca tive. Então, não querendo denegrir as marcas e as empresas que fabricam, mas é um investimento que eu nunca vi necessidade em fazer, tá? Em relação à pasta de dente, o que você indica em relação à pasta? Tem pasta com flúor, com carvão ativado, tem vários tipos de pasta de dente, sem falar de marcas, né? Mas o que você indica? Qual que é a diferença? Com essas de carvão ativado a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Não indico, não recomendo, porque é uma jogada muito mais de marketing mesmo, para fazer promessas de um clareamento que não tem comprovação científica, embasamento científico nenhum, tá? E até as propagandas que a gente vê em Instagram, em blogueiros, em vídeos aí, as pessoas que estão fazendo promoção dessas pastas com carvão são pessoas que têm todos os dentes de faceta, de lentes de contato. Então, você já fala, ué, mas como é que tá clareando um dente que é de porcelana, né? Não faz sentido nenhum. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Essas pastas de carbono, na verdade, né, de carvão ativado, né, que é carbono, elas vão... já ouviram falar, nossos avós falavam, né, que era para escovar o dente com bicarbonato? Já ouviram falar disso alguma vez? Sim. Por quê? É como se fosse uma lixa. Você vai estar fazendo uma abrasão, né? Você vai estar arranhando ali a estrutura do dente. Então, parece que está clareando. Você pode achar que está clareando. Só que ele vai remover só aquelas manchas, assim, bem superficiais e vai remover realmente na base da lixa. Vai arranhar, vai danificar a sua estrutura do esmalte. Isso, na hora que você usa, pode parecer ótimo. Falar, nossa, olha, parece que clareou. Só que isso não tem durabilidade nenhuma. O primeiro café, a primeira Coca-Cola, o primeiro chocolate que você comer, isso não vai ter durabilidade. E fora que o esmalte é o nosso tecido de proteção do dente. Se você danifica, se você arranha, se você maltrata esse esmalte, você está prejudicando totalmente seu dente. Então, essas pastas muito abrasivas, que arranham, né, a superfície do dente, realmente são super contraindicadas. Então, temos que tomar muito cuidado aí. Em relação à melhor pasta, as pessoas perguntam muito isso. Mas sabia que mais importante do que a pasta, a gente tem que sempre pensar na escova mesmo. Eu lembro que quando eu ia dormir na casa de amiguinho, assim, eu esquecia a escova, e alguém falava assim, passa a pasta de dente no dedo e escova com o dedo. Gente, não muda nada, né? A escova, ela vai fazer realmente a parte mecânica, que é a desorganização da placa, a remoção da placa através da mecânica, realmente do movimento. A pasta, ela é um produto, assim, para ser um plus, né? Para ajudar a manter o hálito mais fresco. Algumas têm alguns tipos de neutralizadores para acidez, para coisas anti-inflamatórias, cicatrizantes. E o mais importante realmente é a escova. Essas que nós encontramos no mercado, de forma geral, assim, de marcas que todo mundo conhece, atendem super bem as necessidades, tá?
Isso falando bem de indicações genéricas. Tem alguns casos que o paciente tem uma hipersensibilidade, e aí tem alguns outros tipos de pasta que são específicas para estes casos. Pacientes que têm lesões também na gengiva, tem alguns tipos de pasta que tem um componente que chama clorexidina, que ajuda também a tratar e a cicatrizar, e aí, para pacientes que têm problemas periodontais, problemas na gengiva, essas outras pastas são indicadas. Mas vamos falar assim, a população geral que está visando aí não ter inflamação na gengiva e não ter cárie. Essas pastas que nós encontramos no mercado, no supermercado, nas farmácias, com preço bom, com custo-benefício ok, atendem 100% o que a gente precisa, tá? A recomendação genérica aí da OMS é que as pastas tenham flúor, tá? A partir de 1.500 ppm, que é parte por milhão. Mas eu, em particular, eu revezo, às vezes, com flúor ou sem flúor, porque eu tenho a minha conscientização de higienização, de visitas regulares ao dentista, de uso do fio dental em dia, né? A aplicação tópica de flúor também, que é quando você vai ao dentista e o dentista aplica flúor diretamente no dente. Então, assim, por isso que existem no mercado algumas pastas sem flúor, tá? Mas em questão de saúde pública, em recomendação geral de pessoas que às vezes não têm as condições de escovar 3 vezes ao dia, de usar fio dental regularmente e de ir ao dentista de 6 em 6 meses, aí pasta com flúor, 1.500 ppm, essas que nós encontramos no supermercado e farmácia atendem 100%. Maravilha. Falamos de dente, falamos de gengiva e a língua. Importantíssimo também. Qual é o formato aí de limpeza? Eu sei que existem também limpadores de língua, né? Um equipamentozinho diferente. A escova faz um bom papel, limpador de língua é necessário, não é necessário? Tá. Eu, no caso, eu uso uma escova que ela não é macia, ela é extra macia. É uma escova que parece, assim, um carinho na hora que você tá usando. Para o meu caso, que usa essa escova extra macia, eu gosto de usar um limpador na língua, porque ele vai fazer uma limpeza mais, vamos dizer assim, bruta, que não é só um carinho, né? Na língua, a gente tem aquela língua, quando fica esbranquiçada, é o que a gente chama de saburra, né? Que é aquela coisa esbranquiçada na língua, que é excesso de placa, de bactéria, é o que causa mau hálito. Então, a gente tem que remover aquela placa. Escovas, vamos dizer, macias a médias, atendem super bem, porque você vai fazer essa remoção aí dessa saburra em movimentos para baixo, né? Você vai colocar a língua para fora e fazer movimentos para baixo para remover. O que acontece muito? Tem pacientes que têm ânsia em escovar a língua. E quando você tem ânsia, é porque você está encostando a escova no céu da boca, lá no fundo. Essa parte chama de palato, a gente chama o céu da boca de palato. Então, a parte aqui, bem perto dos dentes, é o palato duro, né? O céu da boca mesmo. E lá no fundo é o palato mole. No palato mole, se encosta, dá uma náusea na hora. Então, para esses casos, o limpador também acaba sendo legal, porque ele é mais baixinho, né? A escova, ela tem a altura da escova. Então, para encostar lá atrás, é mais fácil. O limpador, como ele é mais plano, vamos dizer assim, mais baixinho, pode ser legal para essas pessoas que têm um pouco mais de ânsia, tá? Mas uma escova macia e média vão ajudar bastante aí, e é um passo fundamental em cada higienização, porque às vezes a pessoa acha que está escovando o dente legal, mas estou usando fio dental e mesmo assim tem um mau hálito. Muito disso pode ser por estar pecando na higienização da língua mesmo. E falando um pouco da limpeza que é feita lá no consultório, né? É importante fazer? Qual que é o tempo, o intervalo para fazer entre uma e outra? Isso, o intervalo ideal é sempre o dentista que vai designar assim, né, de forma individual, porque tem pessoas que às vezes têm uma higienização muito legal, que têm hábitos alimentares legal, e aí quando volta no consultório, não tá com muita placa, com muito cálculo, né, aquelas
aquelas partezinhas que é como se fosse uma placa de bactéria, só que já tá durinha. Quando a gente vê assim, perto geralmente da gengiva, na parte de dentro dos dentes, como fossem pedrinhas, né? Então, quando o paciente volta no consultório e não tem esses cálculos, tá com uma higienização legal, nesse caso, o dentista pode falar, para você, uma limpeza de 1 em 1 ano é legal. Agora, tem pacientes que vão chegar no consultório que vão ter bastante cálculo, né? Essas placas mineralizadas, que vão estar com a gengiva bem inflamada, que vão estar com alguma lesão de cárie. Aí o dentista vai te falar, para você, eu quero que você volte aqui de 4 em 4 meses, para eu acompanhar e para a gente tratar o que está precisando aí. Então, é muito individual. E o dentista que vai intervalar realmente o tempo para cada paciente. Mas a média aí é de 6 em 6 meses, tá? Excelente. Eu acho que foram todas as perguntas aqui, hein? Respondeu bem rápido e bem didático também. Marcela, se você quiser falar um pouco dos seus projetos, tem um espaço aberto para falar qualquer coisa que você quiser. Fique à vontade. Não, bacana. Eu atuo clinicamente numa clínica em Santo André. Eu sempre fui de Santo André, no Grande ABC, então o meu trabalho é lá. Eu estou há 4 anos nessa mesma clínica chamada Lume Odontologia. O chefe clínico lá, doutor Ítalo Lucas, também super capacitado, uma pessoa incrível. E a gente está atendendo ali todas as especialidades. Então, desde tratamento, tudo que nós falamos aqui, tratamento de canal, tratamento de restaurações, coroas, implantes, tratamentos estéticos. Então, é uma clínica multidisciplinar, né, que atende todos os tipos de necessidades para odontologia, e é localizada em Santo André. Lume Odontologia, quem quiser procurar no Instagram, é assim que escreve, Lumi Odontologia, e seria um prazer aí poder conhecer os ouvintes do Sabedoria Podcast lá no consultório também. E procurem a Marcela, Marcela Rosin, né? Essa é a pronúncia. Isso, Marcela Rosin. Procurem a Marcela Rosin. Muito bom. Boa. E, Marcela, uma perguntinha que a gente está fazendo sempre no final dos episódios, e é uma indicação de cada convidado. A gente está montando uma playlist de músicas no Spotify, então a gente quer que você indique para a gente uma música, qualquer estilo, qualquer música, assim, na lata. E ele pega de surpresa. Eu tô com uma música que eu tô meio viciada, né, ultimamente, que podem me olhar e falar, nossa, não acredito, nada a ver, né, com você, assim, mas é uma que chama Ilusão, do Alok, que ele faz uma crítica social incrível, e é um rap, assim, eu tô viciada nessa música. Só que aí, como é que a gente faz, Fanta? O Felipe também indicou essa música. Que ele indicou essa música também. Vai ter que colocar 2 vezes. A pessoa vai escutar e vai tocar 2 vezes. Ai, meu Deus do céu, deixa eu pensar, então, outra música que eu tenho ouvido bastante. Olha, ele roubou minha indicação, porque todos os nossos amigos falam que lembram de mim com essa música, ele roubou minha indicação. Peraí. Acho que ele não lembrou em nenhuma na hora, o Thiago pega de surpresa. Eu sei. O grupo Menos é Mais. Aí. Tem um putpurri deles lá, deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Eles cantam 3 músicas, peraí, que eu vou falar já para vocês. Alguém já indicou o grupo Menos é Mais? Ainda não. Acho que não. É show. Vocês conhecem já? Sim, eu até acho qual é o pupurri que você vai mandar. Peraí. Músicas. É aquela Melhor Eu Ir, Ligando os Fatos, e tem mais uma, que é uma que ele fala, eu sei. essas partes vocês vão tirar do podcast, né? Eu cantando aqui, ninguém merece. Eu acho que essa fica. Essa é a parte mais legal. Boa, então fica aí a nossa gostosa sensação de mais um podcast concluído, muito aprendizado, um podcast muito didático, aprendemos muito aí sobre cuidar da nossa boca de uma melhor forma. Muito obrigado, Marcela, muito, muito obrigado mesmo pelo conteúdo. Eu que agradeço aí. Opa, te interrompi, mas só para agradecer mesmo, não perder a chance aqui de agradecer e parabenizar o canal, e vamos com certeza agregar sempre que puder e trazer muito conhecimento aí, de muita utilidade, né? Compartilhar, sabedoria compartilhada é sabedoria redobrada, né? Então, contem com a gente. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela honra e pela recepção aqui, e sucesso para vocês.
Eu também agradeço a Demais. você e ao Felipe aí, são muito gentis, agradeço de coração mesmo. Foi muito bom a entrevista, acho que vai ajudar bastante gente. Continua na linha aí, a gente vai finalizar aqui a gravação. Até a próxima. Show, até. Valeu, galera.